O desenvolvimento de uma nação depende de muitos fatores, e os investimentos públicos são a base para transformar planos em ações concretas. No vídeo de hoje vou falar sobre investimento público, um tema muito importante para compreender como os governos transformam recursos financeiros em ações que impactam diretamente a sociedade. Se esse assunto te interessa, assista ao vídeo até o final. Bom, esse vídeo será dividido em dois momentos. O primeiro momento será destinado à conceitualização do investimento público em questão e também sobre os ciclos que compõem o processo de investimento público. Já no segundo momento, irei falar sobre estudos e modelos de análise utilizados para a avaliação de programas e projetos relacionados ao investimento público. Portanto, para falarmos de investimento público, como eu prometi, é necessário entender o aspecto conceitual do investimento público. Afinal, o que é investimento público? O investimento público refere-se à aplicação de recursos governamentais destinados à realização de projetos e programas que atendem às necessidades socioeconômicas, como, por exemplo, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico e entre outros setores relacionados ao serviço público. No processo de investimento público, primeiramente deve-se considerar uma análise de viabilidade econômica que avalie tanto a execução do projeto quanto ao seu impacto no curto e longo prazo. Esse exercício permite com que seja possível identificar se um determinado projeto é a melhor escolha entre outras alternativas existentes. Por outro lado, essa análise também permite garantir o uso eficiente do dinheiro público, promovendo a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Quanto aos ciclos de investimentos públicos, o processo de investimento público segue um ciclo estruturado seguintes etapas. A primeira dela diz respeito à justificativa de ação. A justificativa de ação diz respeito ao ponto de partida, ou seja, é a comprovação da necessidade do projeto, porque é essencial demonstrar que a iniciativa atende uma demanda concreta e relevante. Já o segundo ponto diz respeito à definição dos objetivos. Aqui são definidos os objetivos do projeto e analisados as possibilidades para alcançá-lo. Nesse momento, realiza-se uma análise ex ante de modo a prever o impacto esperado da iniciativa. A terceira etapa diz respeito à apreciação das opções. Nessa etapa, avaliam-se as alternativas disponíveis, selecionando aquelas que melhor atendem aos objetivos estabelecidos. Essa escolha deve levar em consideração a eficiência, o custo-benefício e a sustentabilidade do projeto. Então, a etapa restante diz respeito ao desenvolvimento e implementação. Essas etapas acompanham também o processo de avaliação. Nesta fase, o projeto é desenvolvido, implementado e monitorado. Após a sua conclusão, realiza-se uma avaliação para verificar se os objetivos foram realmente atingidos e quais lições podem ser aprendidas para os futuros investimentos, ou seja, para os futuros projetos relacionados à questão. Quanto aos modelos de estudos de análise ou sobre análise de investimento público, há diferentes modelos, mas os mais proeminentes dizem respeito a alguns estudos que aqui eu vou mencionar. Alguns exemplos incluem o Framework Review Public Investment Stance. Este é um modelo elaborado pelo Banco Mundial que promove a eficiência dos projetos públicos com foco no acompanhamento detalhado do processo decisório durante a execução. Já outro modelo do processo de investimento público estudado aqui na América Latina diz respeito aos sistemas de inversão pública. É um estudo de caso que analisa a dinâmica do investimento público em países como Argentina, Brasil, México, Venezuela, Espanha, vinculado ao processo de análise de acordo com as legislações locais desses países. Portanto, o terceiro estudo de análise de investimento público diz respeito ao Green Book. Green Book trata-se de um guia do Tesouro Britânico que oferece orientações detalhadas para avaliar políticas e programas que dizem respeito ao processo de implementação e monitoramento. É uma ferramenta fundamental para garantir a transparência e eficiência dos projetos relacionados ao processo de investimento. Estes foram os principais pontos do ciclo de investimento público e os modelos de análise que ajudam a torná-lo mais eficiente. Portanto, é uma abordagem muito resumida sobre o ciclo de investimento público, mas existem estudos muito mais aprofundados que falam sobre o ciclo de investimento público. Claro que não caberia aqui num vídeo de 5, 6 minutos falar sobre tudo, sobre o processo de investimento público. Isso requer um estudo mais aprofundado, talvez seja um vídeo necessário no YouTube que traga outros exemplos, outras referências também. Mas de qualquer forma, eu espero que essas informações tenham trazido algum esclarecimento sobre o ciclo de investimento público e que traga alguma
inquietação por parte dos nossos espectadores. Ademais, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas.